pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar o chamado teorema de existência e unicidade de soluções para problemas de valor inicial de primeira ordem. Tá? Esse teorema, ele nos fornece uma condição suficiente para que o problema de valor inicial de primeira ordem tenha única solução. Em outras palavras, sob certas condições, uma região do plano vai estar coberta por curvas integrais. Tá? Então, esse teorema também é conhecido por teorema de Picard. Tá? Então, eu vou considerar, lembrando que o problema de valor inicial que nós estudamos nas aulas passadas, de primeira ordem, é dessa forma aqui, ó, y' igual a f de xy, e a y no ponto x0 vale y0. Então, o objetivo hoje é apresentar condições suficientes para que este problema admita a única solução. Tá? Então, eu vou começar pedindo por hipótese que a nossa função f e a derivada dela com respeito a y sejam funções contínuas, num aberto de R2. Ok? Então, a função f e a derivada parcial da f com respeito a y, que naturalmente são funções definidas em ômega, que é um subconjunto do plano, assumindo valores em R, ok? Eu vou pedir que essas funções sejam contínuas, ok? Considerando que este conjunto ômega é aberto. Tudo bem? Então, o que está se passando aqui, do ponto de vista de ômega, nós temos aqui, imagino que isso aqui seja o nosso ômega, ok? Que é um aberto de R2. Então, esse teorema, ele nos diz o seguinte: para cada ponto x0, y0 que eu escolha nessa região, ok? Ou seja, para cada condição inicial, tá? Então, para cada x0, y0 em ômega, vai existe um intervalo aberto, que eu vou denotar por I, ok? Este intervalo aberto, ele naturalmente, ele contém o ponto x0. Então, para cada x0 e y0 em ômega, existe um intervalo aberto contendo x0, digamos da forma AB, ok? E uma única função, diferenciável, que eu vou denotar por φ, definida em I e assumindo valores em R, que é solução do nosso problema de valor inicial, ok? Solução de y' igual a f de xy e y no ponto x0 é y0. Em outras palavras, o que esse teorema de existência, unicidade e solução nos garante? Que se a função f e a derivada dela com relação à segunda variável forem funções contínuas num aberto plano, então, para qualquer que seja o ponto x0 e y0 que eu escolha desse aberto, existe um intervalo aberto contendo o ponto x0, de tal modo, e uma única função diferenciável φ definida nesse intervalo, que é a solução do problema de valor inicial. Ou seja, este teorema nos dá condições suficientes para a existência local de soluções desse problema de valor inicial. Ok? Esse teorema também é conhecido como teorema de Picard, como eu já falei para vocês. Tá? Vamos fazer um exemplo, tá?
demonstração desse teorema foge do escopo do nosso curso, tá? Mas quem tiver interessado em ver a demonstração desse teorema, no livro do Sotomayor, Lições de Equações Diferenciais, tem a demonstração passo a passo, tá? Então, vamos fazer um primeiro exemplo. Eu vou considerar o seguinte problema de valor inicial, dy dx, ou nós podemos também de forma compacta escrever y' igual a 3, vou colocar 3y elevado a 2 terços, e y de 0 é 0, ok? Note uma coisa importante desse teorema. Esse teorema, ele não nos conta como encontrar a solução de um problema de valor inicial. Ele apenas nos revela condições suficientes para que este problema admita a única solução, tá? Então, o que nós estamos interessados aqui neste caso é analisar se esse TVI admite única solução, tá? Dentre todas as funções y de x que atendem essa equação diferencial, eu gostaria daquela função que passa pelo ponto 0, 0. Será que este problema admite única solução? Então, primeira coisa, eu defino a f, a nossa f, naturalmente é 3y elevado a 2 terços, tá? E olho para a derivada dessa f com respeito a y, com respeito à segunda variável, tá? Então, a derivada parcial de f com respeito a y, num ponto qualquer, note que como essa função, a f só depende de y, então para eu derivar aqui, desce 2 terços, então vai ficar 2y elevado a 2 terços menos 1, dá menos 1 terço, ou seja, 2 sobre raiz cúbica de y, ok? Agora, note o seguinte, a derivada da f com respeito a y, ela é contínua para qualquer y positivo, ok? E por outro lado, a f, ela é contínua para qualquer y maior do que ou igual a 0, tá? Então, a f é contínua para qualquer que seja y maior do que ou igual a 0. Tudo bem? Por que disso? Porque, observe o seguinte, essa f nós podemos escrever ela como 3 que multiplica a raiz cúbica de y ao quadrado. Ou melhor, para qualquer y. Para qualquer y em R. Ok? E por outro lado, a derivada parcial de f com respeito a y é contínua para todo y maior do que 0. Para y maior do que 0. Ok? Qual é a conclusão que nós chegamos? Como eu tenho que impor que tanto a f quanto a derivada da f com respeito a y sejam contínuas, então basta eu escolher que y seja o quê? Maior do que 0. Ok? Então, do ponto de vista geométrico, o que nós temos aqui é o seguinte: vou em R2, y maior do que 0, y igual a 0, nós sabemos que é o eixo x, ok? Y maior do que 0 corresponde a essa região do plano aqui. Em outras palavras, veja bem, em outras palavras, qualquer região que eu escolher, qualquer sub-região dessa região, faz com que este problema admita a única solução. Tá? Este problema não admite única solução, pois a origem não pertence a essa região. Tá? Qualquer outra região que eu escolhesse aqui, por exemplo, se eu escolhesse esta região aqui que eu vou destacar para vocês de cor azul, se eu escolho
esta região, ok? Esta região, qualquer ponto x0, y0 que eu pegar nesta região, faz com que o meu PVI admita a única solução. Tudo bem? Poderia escolher uma outra qualquer, poderia escolher essa também, e assim por diante. Tudo bem? Vamos fazer um outro caso. Nós vamos considerar agora o seguinte problema de valor inicial. Y' igual a x raiz quadrada de y e y de 2 é 1. A pergunta é, este problema admite única solução? Então, primeira coisa, eu olho para f, e quem que é a nossa f? X raiz quadrada de y, ok? Naturalmente, essa função ela é contínua para qualquer y maior do que ou igual a 0, tá? Então, f é contínua para qualquer y maior do que ou igual a 0. E olho para a derivada parcial da f com respeito à segunda variável, ou seja, com respeito à variável y. Tá? A derivada parcial da f com respeito a y. Note o seguinte, essa função, se eu vou derivar ela com respeito a y, essa variável x trabalha como constante. Tá? Então isso aqui vai ser x sobre 2 raiz quadrada de y. Tá? Escrevo y elevado a b e derivo y elevado a b, ok? Muito bem. E, consequentemente, a derivada de f com respeito a y é contínua para todo y maior do que 0. Tudo bem? Para todo y maior do que 0. Portanto, qual que é a região do plano que corresponde à região de pontos que faz com que esse problema admita a única solução? Vai ser, entre y maior do que ou igual a 0 e y maior do que 0, de novo, vai ser idêntica à região anterior. Tá? Agora, observe que o problema da forma que foi posto, qual que é o ponto que nós estamos trabalhando? X igual a 2 e y igual a 1. Naturalmente, esse problema admite uma única solução. Porque, observe o seguinte, este ponto mora nessa região. Tá? Se eu faço um comparativo com o caso anterior, nós percebemos que a origem 0, 0 é um ponto que não pertence a essa região. Tá? Então, este problema de valor inicial admite única solução. Tá? Agora, claramente, se eu formulasse um problema assim, y' igual a x raiz quadrada de y, e por outro lado, digamos, y de menos 1 igual a 1, este problema não admite única solução. Porque este ponto, menos 1 e 1, não pertence, não é um ponto que está nessa região. Ok? Então, resumindo, o teorema de existência e unicidade de soluções para problemas de valor inicial de primeira ordem, ele nos dá condições suficientes para que o problema de valor inicial de primeira ordem admita a única solução. Tá? É um teorema que nos assegura a existência de solução local, tá? Local no sentido de que, voltando aqui, de que para cada ponto x0, y0 de ômega, existe um intervalo aberto que contém o x0 e uma única função diferenciável φ definida nesse aberto, que é a solução do problema de valor inicial. Tá? Então, por isso que eu comentei no início que, sob certas condições, esse teorema nos diz que uma região do plano está coberta por curvas integrais. Tá? E as condições que eu estou impondo são exatamente
exatamente essas aqui, tá? Então, por hoje é só.